Capítulo 5 O chefão da máfia do PayPal. A venda da Zip2 incutiu em Elon Musk um novo tipo de confiança. Assim como os personagens de videogame que adorava, ele havia passado de fase. Havia solucionado o enigma do Vale do Silício e se tornara o que todos na época queriam ser: um milionário.com. Sua próxima aventura precisaria estar à altura de sua ambição, que crescia rapidamente. Isso o levou a buscar uma indústria com montanhas de dinheiro e ineficiências que ele e a internet pudessem explorar. Musk começou a pensar em sua época de estagiário no Bank of Nova Scotia. A grande lição que aprendera naquele emprego, a de que os banqueiros são ricos e tolos, agora parecia uma grande oportunidade. Durante o período em que trabalhara para o diretor de estratégia do banco, no início dos anos 90, pediram-lhe que desse uma olhada no portfólio de dívidas do terceiro mundo da empresa. Esse monte de dinheiro atendia pelo nome deprimente de dívidas de países menos desenvolvidos. E o Bank of Nova Scotia tinha bilhões de dólares nelas. Países da América do Sul e de outras regiões haviam deixado de pagar nos anos anteriores, obrigando o banco a abater parte do valor das dívidas. O chefe de Musk quis que ele examinasse as posses do banco como forma de aprendizado e tentasse determinar quanto aquelas dívidas de fato valiam. Quando se dedicava a esse projeto, Musk se deparou com o que parecia ser uma oportunidade de negócios óbvia. Os Estados Unidos tentavam ajudar a reduzir o endividamento de vários países em desenvolvimento por meio do chamado Plano Brady, em que o governo americano, basicamente, recomprou as dívidas de países como Brasil e Argentina. Musk notou ali uma jogada de arbitragem. Calculei o valor da recompra e era algo em torno de 50 centavos de dólar, enquanto a dívida mesmo era negociada em 25 centavos, explicou. Parecia ser a maior oportunidade já vista e ninguém percebia isso. Elon tentou manter a calma ao telefonar para o Goldman Sachs, um dos principais negociadores desse mercado, e sondar sobre o que havia descoberto. Perguntou quanto da dívida brasileira poderia ser disponibilizado ao preço de 25 centavos. O cara respondeu: "Quanto você quer?" E sugeriu um número ridículo, como 10 bilhões de dólares, disse Musk. Quando o negociador confirmou que a operação era viável, Elon desligou o telefone. "Eu achei que eles tinham de ser loucos, porque você podia dobrar seu dinheiro. Tudo era apoiado pelo tio Sam, era moleza." Musk gastara os ganhos do verão de cerca de 14 dólares por hora e havia sido repreendido por usar a cafeteira dos executivos, entre outras infrações ligadas à hierarquia, e imaginou que seu momento de brilhar e ganhar um grande bônus tinha chegado. Entrou correndo na sala do chefe e apresentou a oportunidade de uma vida. "Você pode ganhar bilhões de dólares de graça", argumentou. Seu chefe pediu que ele fizesse um relatório, logo entregue ao CEO do banco, que prontamente rejeitou a proposta, alegando que o banco já havia se dado mal por causa das dívidas brasileira e argentina e não queria mexer com isso de novo. "Tentei lhes dizer que não era essa a questão", disse Musk. "A questão era que tinha apoio do tio Sam. Não importa o que os sul-americanos fizessem, não tem como perder. A não ser que alguém ache que o tesouro dos Estados Unidos se torne inadimplente. Mas ainda assim eles não quiseram e fiquei chocado. Mais tarde na vida, quando competi contra os bancos, eu me lembraria desse momento, o
que me deu confiança. Tudo o que os banqueiros faziam era copiar o que os outros faziam. Se todos os outros pulassem de um maldito penhasco, eles iam atrás, até o fundo. Se houvesse uma pilha gigante de ouro no meio da sala e ninguém fosse pegá-la, eles também não pegariam. Nos anos seguintes, Musk pensou em abrir um banco na internet e discutiu isso abertamente durante seu estágio no Pinnacle, em 1995. O jovem Elon falou aos cientistas sobre a inevitável transição para sistemas online que haveria no sistema financeiro. Porém, eles tentaram dissuadi-lo, argumentando que eras se passariam até que a segurança na internet fosse boa o suficiente para conquistar a confiança dos consumidores. No entanto, Musk continuou convencido de que o setor financeiro podia avançar muito e que ele próprio podia ter uma grande influência sobre os bancos com um investimento relativamente pequeno. Dinheiro é largura de banda pequena, disse ele durante um discurso na Universidade de Stanford, em 2003, ao descrever seu raciocínio. Você não precisa de uma grande melhoria de infraestrutura para fazer coisas com ele. Na verdade, é apenas um lançamento num banco de dados. O plano que, de fato, Musk preparava era mais do que grandioso. Como os pesquisadores do Pinnacle haviam salientado, as pessoas se sentiam muito pouco confortáveis até para comprar livros na internet. Elas podiam se arriscar a digitar um número de cartão de crédito, mas expor suas contas bancárias na rede estava fora de cogitação para muitas. Ora, e daí? Musk queria desenvolver um serviço completo de instituição financeira online. Uma empresa que tivesse contas correntes e poupanças, bem como serviços de corretagem e seguros. A tecnologia para criar um serviço assim era possível, mas percorrer o inferno regulatório para criar um banco online a partir do zero parecia um problema incontornável para os otimistas e uma impossibilidade para mentes mais equilibradas. E isso não era apresentar caminhos para se chegar a uma pizzaria ou fazer uma lista de ofertas de imóveis. Era mexer com as finanças das pessoas. Haveria repercussões sérias se o serviço não funcionasse conforme fora apregoado. Sem se deixar intimidar, Musk pôs seu novo plano em ação antes mesmo da venda da Zip2. Conversou com alguns dos melhores engenheiros da empresa para ter uma ideia de quem se disporia a se unir com ele em outro empreendimento de risco. Também expôs suas ideias a alguns contatos que fizera no banco canadense. Em janeiro de 1999, com o conselho da Zip2 à procura de um comprador, ele começou a formalizar seu plano de abrir um banco. O acordo com a Compaq foi anunciado no mês seguinte. Em março, ele incorporou a X.com, uma startup financeira com um nome que soava pornográfico em inglês. Musk levara menos de uma década para deixar de ser um mochileiro canadense e se tornar um multimilionário aos 27 anos. Com seus 22 milhões de dólares, deixou para trás os 3 caras que dividiam o apartamento com ele e comprou um apartamento de 167 metros quadrados num condomínio e o reformou. Comprou também um modelo esportivo McLaren F1 por $1 milhão e um pequeno avião a hélice, que aprendeu a pilotar. Assumiu a recém-descoberta celebridade que ganhara como parte do grupo de milionários.com. Permitiu à CNN ir a seu apartamento às 7 da manhã para filmar a entrega do carro. Um caminhão de 18 rodas preto estacionou em frente ao prédio e deslizou para a rua o reluzente veículo prateado, enquanto Musk permanecia de queixo caído e braços cruzados.
Existem 62 McLarens no mundo, e uma delas é minha, declarou a CNN. Uau, não posso acreditar que está mesmo aqui. Isso é muito louco, cara. A CNN intercalou o vídeo da entrega do carro com entrevistas com Musk. O tempo todo, ele parecia a caricatura de um engenheiro que ficara rico. O cabelo começara a rarear e ele o cortara bem rente, o que acentuava seu rosto de menino. Usava um blazer marrom grande demais, checava o celular em seu carro luxuoso, sentado ao lado da belíssima namorada Justine, e parecia encantado com a própria vida. Musk soltava uma frase risível de novo rico após a outra, falando primeiro sobre o acordo da Zip2. Receberem dinheiro é dinheiro. Quer dizer, é uma quantidade de Ben Franklins, para em seguida discorrer sobre a maravilha de sua vida. Aí está, cavalheiros, o carro mais rápido do mundo. E depois, sua prodigosa ambição. Eu poderia comprar uma das ilhas das Bahamas e transformá-la em meu feudo pessoal. Porém, estou muito mais interessado em tentar construir e criar uma nova empresa. A equipe de filmagem o acompanhou até os escritórios da X.com, onde seu jeito convencido de falar levou a outra rodada de declarações constrangedoras. Eu não me encaixo no perfil de um banqueiro. Arranjar 50 milhões de dólares é só uma questão de dar uma série de telefonemas e o dinheiro aparece. Acho que a X.com pode ser uma fonte de muitos bilhões de dólares. Musk comprou a McLaren de um vendedor na Flórida, tirando-a do estilista Ralph Lauren, que também se interessara em comprá-la. Mesmo pessoas ricas como Lauren tenderiam a reservar algo como uma McLaren para eventos especiais ou um ocasional passeio de domingo. Não Musk. Ele a dirigia pelo Vale do Silício e a estacionava na rua, perto da sede da X.com. Seus amigos ficavam horrorizados ao ver uma obra de arte como aquela coberta de cocô de passarinho ou no estacionamento de um supermercado. Certo dia, Musk enviou um e-mail sem mais nem menos a outro proprietário de uma McLaren, Larry Ellison, o bilionário cofundador da fabricante de software Oracle, perguntando se ele queria disputar uma corrida de carro numa pista, de brincadeira. Jim Clark, outro bilionário que gostava de máquinas velozes, ficou sabendo da proposta e disse a um amigo que precisava ir correndo a uma concessionária da Ferrari a fim de comprar algo competitivo. Musk tinha ingressado no clube dos garotos ricos. Elon ficou super animado com tudo aquilo. Ele me mostrou a correspondência com Larry, contou George Zachary, investidor de risco e amigo próximo de Musk. No ano seguinte, quando dirigia pela estrada Sand Hill para encontrar um investidor, Musk virou-se para um amigo no carro e disse: "Veja isso." Então, pisou fundo no acelerador, mudou de pista, deu uma guinada para fora da estrada, derrapou e bateu numa barreira, o que fez o carro girar no ar como um frisbee. As janelas e rodas estouraram em pedacinhos e a carroceria do carro ficou danificada. Musk virou-se de novo para seu acompanhante e soltou: "O engraçado é que não está no seguro." Os dois então pegaram uma carona até o escritório do investidor de risco. A seu favor, pôde-se afirmar que Musk não incorporou por completo a imagem de playboy. Ele aplicou a maior parte do dinheiro que ganhara com a Zip2 na X.com. Houve motivos práticos para tal decisão. Investidores podem aproveitar uma brecha na lei de impostos quando investem um dinheiro inesperado num novo empreendimento alguns meses depois. Contudo, mesmo para os padrões de alto risco do Vale do Silício, dedicar uma parte tão grande de uma riqueza recém-adquirida em algo tão incerto quanto um banco online foi chocante.
Ao todo, Musk injetou cerca de 12 milhões de dólares na X.com, o que o deixou, depois de descontados os impostos, com cerca de 4 milhões de dólares para uso pessoal. É isso que diferencia Elon do restante dos simples mortais, disse Ed Hu, ex-executivo da Zip2, que se tornou cofundador da X.com. Ele se dispõe a assumir riscos pessoais insanamente altos. Ao se fazer um negócio assim, ou dá certo, ou se acaba dormindo na rua. A decisão de Musk de investir tanto dinheiro na X.com parece ainda mais incomum em retrospecto. Grande parte do objetivo de ser um sucesso.com em 1999 era provar sua capacidade, acumular milhões e depois usar as credenciais adquiridas para persuadir outros a apostar dinheiro em seu próximo empreendimento de risco. Musk sem dúvida recorreria a investidores externos, mas ele também arriscava a própria pele no negócio. Portanto, embora pudesse ser visto na TV falando como outros babacas egocêntricos.com, ele se comportava mais como um remanescente dos primórdios do Vale do Silício, quando os fundadores de empresas como a Intel se dispunham a correr riscos enormes. Se a Zip2 havia sido uma ideia clara e útil, a X.com trazia a promessa de fomentar uma grande revolução. Musk, pela primeira vez, confrontaria diretamente uma indústria endinheirada e arraigada em seus conceitos, usando para isso a esperança de subverter as companhias já estabelecidas. Ele também passou a aperfeiçoar seu estilo característico de entrar num negócio ultra complexo sem deixar o fato de ignorar quase tudo sobre as nuances do setor perturbá-lo. Ele suspeitava que os banqueiros cuidavam das finanças de maneira totalmente equivocada e acreditava poder dirigir os negócios melhor do que qualquer um. Seu ego e sua confiança haviam começado a se aproximar dos níveis que inspirariam alguns e fariam com que outros o considerassem um sujeito pomposo e inescrupuloso. A criação da X.com revelaria muito sobre a criatividade, a incansável determinação, o estilo belicoso e os pontos fracos de Musk como líder. Ele também sentiria mais uma vez o amargor de ser posto de lado em sua própria empresa e a dor que acompanha a percepção de que um grande sonho não se concretizará. Musk reuniu o que parecia ser uma equipe de elite para abrir a X.com. Hu trabalhara na Silicon Graphics e na Zip2 como engenheiro, e seus colegas se maravilhavam com suas habilidades em codificação e no comando de equipes. A eles se juntaram dois canadenses com experiência em finanças, Harris Fricker e Christopher Payne. Musk conhecera Fricker em seus tempos de estagiário no Bank of Nova Scotia, e os dois se davam muito bem. Bolsista da Rhodes, Fricker trouxe o conhecimento da mecânica do mundo dos bancos de que a X.com precisava. Payne era amigo de Fricker da comunidade financeira canadense. Todos os 4 homens foram considerados cofundadores da empresa, embora Musk se destacasse como o maior acionista graças a seu investimento inicial maciço. Assim como tantas outras operações do Vale do Silício, a X.com teve início numa casa onde os cofundadores começaram a propor ideias e, em seguida, se mudou para escritórios mais formais no número 394 da University Avenue, em Palo Alto. Os cofundadores estavam filosoficamente alinhados em torno da ideia de que o setor bancário havia parado no tempo e ficado para trás. Ir a uma agência bancária para falar com um caixa parecia um tanto arcaico, agora que a internet havia chegado. A retórica soava boa, e os 4 homens estavam entusiasmados.
A única coisa que os impedia era a realidade. Musk tinha uma módica experiência em bancos e recorrera a um livro sobre o setor para ajudá-lo a entender seu funcionamento interno. Quanto ele mais pensava em um plano de ataque, mais os cofundadores percebiam que as questões regulatórias que impediam a criação de um banco online eram insuperáveis. Quando cerca de 5 meses se passaram, o abacaxi continuava sem ter sido descascado, disse Hu. Desde o início, também houve choques de personalidade. Musk se tornara uma estrela emergente no Vale do Silício, e a imprensa o bajulava. Isso não combinava bem com Flickr, que viera do Canadá e considerava a X.com sua chance de deixar uma marca no mundo como um prodígio dos negócios financeiros. De acordo com várias pessoas, Flickr queria dirigir a X.com e fazer isso de maneira mais convencional. Ele achava tolas as declarações visionárias de Musk à imprensa sobre repensar todo o setor bancário, uma vez que a empresa estava lutando para construir quase tudo. Estávamos prometendo o Sol, a Lua e as estrelas à mídia, disse Flickr. Elon diria que esse não é um ambiente de negócios normal e que você tem de deixar de lado o raciocínio normal para negócios. Ele dizia: há uma fábrica de gás hilariante no alto da colina que está bombeando a substância para o vale. Flickr não queria ser o último a acusar Musk de badalar demais os produtos e manipular o público, embora seja discutível se isso é um defeito ou um dos seus grandes talentos como empresário. A rixa entre Flickr e Musk teve um fim rápido e desagradável. Apenas 5 meses após a abertura da X.com, Flickr deu início a um golpe. Segundo Musk, ele disse que ou assumiria como CEO ou levaria todos da empresa e criaria sua própria companhia. Não lido bem com chantagem. Retruquei apenas. Você deveria fazer isso. Então ele fez. Musk tentou convencer Hu e alguns dos outros engenheiros essenciais a ficar, mas todos ficaram do lado de Flickr e foram embora. Elon viu-se com o esqueleto de uma empresa e um punhado de funcionários leais. Depois de tudo aquilo afundar, eu me lembro de sentar com Elon em sua sala, contou Julie, uma das primeiras funcionárias da X.com que ficou. Havia 1 milhão de leis em vigor para impedir algo como a X.com de funcionar, mas Elon não se importava. Apenas me olhou e disse: acho que devemos contratar mais algumas pessoas. Musk tentava conseguir financiamento para a X.com, sendo forçado a procurar investidores de risco e a confessar que não restava muito da empresa. Mike Moritz, um conhecido investidor da Sequoia Capital, apoiou a companhia assim mesmo, fazendo uma aposta com Elon e um pouco mais. Musk bateu as portas do Vale do Silício mais uma vez e conseguiu atrair engenheiros com seu discurso entusiasmado sobre o futuro dos bancos na internet. Scott Anderson, um cientista da computação, começou na empresa em 1º de agosto de 1999, poucos dias após o êxodo, e assumiu imediatamente a visão proposta. Pelo que me lembro, era de uma insanidade total, revelou. Tínhamos um site na internet que equivalia a um set de filmagem de Hollywood. Mal conseguia ser aprovado pelos investidores de risco. Ao longo das semanas, mais engenheiros chegavam, e a visão se tornou mais real. A empresa conseguiu uma licença de banco e outra de fundo mútuo e fechou uma parceria com o Barclays. Em novembro, a pequena equipe de software da X.com havia criado um dos primeiros bancos online do mundo, com direito a seguro da Federal Deposit Insurance Corporation,
para endossar as contas bancárias e 3 fundos mútuos à disposição dos investidores. Musk deu aos engenheiros $100 mil do próprio bolso para realizarem os testes. Na noite anterior ao Dia de Ação de Graças de 1999, a X.com entrou em operação para o público. Fiquei lá até 2 da manhã, disse Anderson. Depois, fui para casa preparar o jantar de ação de graças. Elon me telefonou algumas horas depois e pediu que eu fosse ao escritório render alguns dos outros engenheiros. Ele mesmo ficou lá 48 horas seguidas, certificando-se de que tudo estava funcionando. Sob o comando de Musk, a X.com pôs à prova alguns conceitos bancários radicais. Os clientes recebiam um cartão com crédito de $20 só por se inscreverem para usar o serviço e outro de $10 a cada novo correntista que encaminhassem. Musk aboliu taxas insignificantes e penalidades por saque a descoberto. Numa moderníssima manobra, a X.com também desenvolveu um sistema de pagamento de pessoa para pessoa em que era possível enviar dinheiro apenas inserindo o endereço de e-mail no site. No geral, a ideia era abandonar os bancos de movimentação lenta, com seus computadores centrais que levavam dias para processar pagamentos, e criar um tipo de conta bancária ágil, em que fosse possível movimentar dinheiro com apenas alguns cliques de mouse ou por e-mail. Era um negócio revolucionário, e mais de 200 mil pessoas o adotaram e se inscreveram na X.com nos 2 primeiros meses de operação. Logo, a X.com tinha um grande adversário. Uma dupla de garotos espertos chamados Max Levchin e Peter Thiel vinha desenvolvendo um sistema de pagamento próprio em uma startup, chamada Confinity. Os dois alugaram espaço no escritório, um armário de vassouras elevado à digna condição de sala de trabalho da X.com, e estavam tentando fazer com que os donos dos dispositivos portáteis Palm Pilot permutassem dinheiro por meio dos sensores de infravermelho dos aparelhos. Com a X.com e a Confinity, o pequeno escritório na University Avenue se tornara um frenético epicentro da revolução das finanças na internet. Era uma massa de jovens que trabalhava duro, lembrou Unkenbrand. Fedia muito lá, ainda posso sentir o cheiro, restos de pizza, odor corporal e suor. A cordialidade entre a X.com e a Confinity teve um fim abrupto. Os fundadores da Confinity se mudaram para um escritório na mesma rua, e assim como a X.com, começaram a focar os pagamentos que tinham como base a internet e o e-mail, com um serviço conhecido como PayPal. As empresas se atracaram numa batalha para equiparar os recursos uma da outra e atrair mais usuários, sabendo que quem crescesse mais rapidamente venceria. Dezenas de milhões de dólares foram gastos em promoções, enquanto outros milhões eram perdidos no combate a hackers que atacavam os serviços para torná-los seus novos playgrounds para fraudes. Era como a versão na internet de jogar dinheiro para o alto num clube de striptease, comparou Jeremy Stoppelman, um engenheiro da X.com que se tornaria CEO da Yelp. Você dava dinheiro o mais rápido que podia. A disputa para conquistar os pagamentos pela internet deu a Musk uma chance de exibir seu raciocínio rápido e sua ética de trabalho. Ele continuou elaborando planos para superar a vantagem estabelecida pelo PayPal em sites de leilão como o eBay. E mobilizava os funcionários da X.com para implementar as táticas tão rapidamente quanto possível, apelando para a força bruta de suas naturezas competitivas. Não havia nada de suave nele, disse Unkenbrand. Todos nós trabalhávamos 20 horas por dia e ele trabalhava 23.
Em março de 2000, a X.com e a Confinity, enfim, decidiram parar de gastar tanto tentando acabar uma com a outra e unir esforços. A Confinity tinha no PayPal o que parecia ser o melhor produto, porém, estava pagando $100 mil por dia em prêmios a novos clientes e não tinha reservas para prosseguir no negócio. Já a X.com ainda tinha muitas reservas de dinheiro e produtos bancários mais sofisticados. A companhia tomou a frente para estabelecer os termos da fusão, deixando Musk como maior acionista da empresa combinada, que também se chamaria X.com. Logo depois de fechar o acordo, a X.com levantou $100 milhões com financiadores e gabou-se de que tinha mais de 1 milhão de clientes. As duas empresas se esforçaram para entrosar suas culturas, com modesto êxito. Grupos de funcionários da X.com usaram cabos de energia para amarrar seus monitores às cadeiras de rodinhas e saíram pela rua empurrando aquilo até os escritórios da Confinity para trabalhar ao lado de seus novos colegas. Contudo, as equipes jamais conseguiram realmente se encarar. Musk continuou defendendo a marca X.com, enquanto quase todo mundo preferia o PayPal. Mais brigas estouraram sobre o design da infraestrutura de tecnologia da companhia. A equipe da Confinity, liderada por Levchin, preferia seguir na direção de um software de código aberto como o Linux, enquanto Musk defendia que o software com centro de processamento de dados da Microsoft tinha uma probabilidade maior de manter a produtividade alta. Tal disputa pode parecer tola para pessoas de fora, mas era o equivalente a uma guerra religiosa para os engenheiros, muitos dos quais viam a Microsoft como um obsoleto império do mal e o Linux como o software pessoal moderno. 2 meses depois da fusão, Thiel renunciou e Levchin ameaçou sair por causa da divergência em relação à tecnologia. Musk foi deixado à frente de uma empresa dividida. Os problemas de tecnologia que a X.com vinha enfrentando pioraram, à medida que os sistemas de computação não conseguiam acompanhar uma base de clientes em explosão. Uma vez por semana, o site da empresa caía. A maioria dos engenheiros recebeu ordem para começar a trabalhar na criação de um novo sistema, o que afastou o pessoal técnico essencial e deixou a X.com vulnerável a fraudes. Estávamos perdendo muito dinheiro e depressa, contou Stoppelman. À medida que a X.com se tornava mais popular e seu volume de transações crescia exponencialmente, todos os seus problemas pioravam. Havia mais fraudes e mais tarifas de bancos e empresas de cartão de crédito e mais concorrência de startups. Faltava à X.com um modelo de negócio coeso para compensar as perdas e transformar em lucro o dinheiro que ela administrava. Roelof Botha, diretor financeiro da startup e hoje um proeminente investidor de risco na Sequoia, achava que Musk não apresentava ao conselho um quadro verdadeiro dos problemas da X.com. Cada vez mais pessoas da empresa questionavam as decisões tomadas por ele diante de todas as crises. O que veio em seguida foi um dos golpes mais sórdidos da longa e ilustre história de golpes sórdidos no Vale do Silício. Um pequeno grupo de funcionários da X.com se reuniu certa noite no Fannie and Alexander, um bar em Palo Alto que hoje não existe mais, e discutiu sobre como tirar Musk de cena. Decidiram propor ao conselho a volta de Thiel como CEO. Em vez de confrontá-lo diretamente com esse plano, os conspiradores decidiram agir pelas costas de Musk.
Elon e Justine haviam se casado em janeiro de 2000, porém, estavam ocupados demais para desfrutar uma lua de mel. 9 meses depois, em setembro, eles planejaram misturar negócios e prazer, fazendo uma viagem para levantar fundos que terminaria com uma lua de mel em Sydney, a tempo de acompanhar os Jogos Olímpicos. Certa noite, enquanto eles embarcavam em seu voo, executivos da X.com apresentavam uma moção de desconfiança ao conselho da empresa. Alguns funcionários leais a Musk haviam percebido que algo estava errado. Só que era tarde demais. Ankenbrand contou: "Fui para o escritório às 10h30 daquela noite e todo mundo estava lá. Não pude acreditar. Tentei freneticamente ligar para Elon, mas ele estava no avião. Quando desembarcou, Musk já havia sido substituído por Thiel." Quando enfim soube o que havia acontecido, Musk pegou o voo seguinte de volta a Palo Alto. Foi um choque, mas vou dar a Elon um crédito. Achei que ele lidou muito bem com a situação, disse Justine. Por um breve período, ele tentou resistir, instando o conselho a rever a decisão. No entanto, quando ficou claro que a empresa já tinha superado a questão, Musk cedeu. "Conversei com Moritz e alguns outros", disse ele. "Não era como se eu quisesse tanto ser CEO. Era mais, ei, acho que há algumas coisas bem importantes que precisam ser feitas, e se eu não sou o CEO, não tenho certeza de que serão feitas. Mas, depois falei com Max e Peter, e parecia que tinham os mesmos objetivos que eu. Então, quer dizer, não é o fim do mundo." Muitos funcionários da X.com que estavam com Musk desde o início não ficaram nada felizes com o que ocorrera. "Fiquei arrasado e zangado com o que aconteceu", disse Stoppelman. "Elon era uma espécie de astro, na minha opinião. Fui muito eloquente em relação a isso quando eu achava aquilo uma besteira. Mas eu sabia que a empresa estava indo muito bem. Era um foguete, e eu não iria embora." Stoppelman, na época com 23 anos, entrou na sala de conferência e vociferou contra Thiel e Levin. "Eles me deixaram desabafar aquilo tudo, e a reação que tiveram foi parte do motivo de eu ter ficado." Outros continuaram ressentidos. "Foi um golpe dissimulado e covarde", disse Brandon Spikes, engenheiro da Zip2 e da X.com. "Eu teria apoiado mais aquilo se Elon estivesse na sala." Em junho de 2001, a influência de Musk na companhia diminuíra rapidamente. Naquele mês, Thiel mudou o nome da X.com para PayPal. Era raro Musk deixar uma ofensa impune. Entretanto, durante toda essa aprovação, ele mostrou-se incrivelmente contido. Aceitou o papel de consultor e continuou investindo no PayPal, aumentando sua aposta como maior acionista. Era esperado que alguém na posição de Elon fosse cruel e vingativo, mas ele não foi, disse Botha. Ele apoiou Peter, foi um príncipe. Os meses seguintes acabariam sendo cruciais para o futuro de Elon. A farra das .com chegava ao fim rapidamente, e as pessoas queriam sair ganhando de qualquer jeito. Quando executivos do eBay começaram a abordar o PayPal, propondo uma aquisição, a maioria das pessoas tenderia a aceitar, e depressa. Contudo, Musk e Moritz instaram o conselho a rejeitar várias ofertas e pedir mais dinheiro. O PayPal tinha uma receita de 240 milhões de dólares por ano, e parecia ser possível tornar-se uma empresa independente e abrir o capital. Essa resistência compensou, e muito.
em julho de 2002, o eBay ofereceu $1,5 bilhão pelo PayPal. Musk e o restante do conselho aceitaram a proposta. Elon embolsou cerca de $250 milhões com a venda, ou $180 milhões depois de pagos os impostos, o suficiente para tornar realidade seus sonhos mais loucos. O episódio do PayPal teve repercussões variadas para Musk. Depois do acordo, sua reputação como líder sofreu um baque, e a mídia se voltou contra ele pela primeira vez. Eric Jackson, um antigo funcionário da Confinity, escreveu em 2004 The PayPal Wars: Battles with eBay, the Media, the Mafia and the Rest of the Planet Earth. As Guerras do PayPal, batalhas contra o eBay, a mídia, a máfia e o resto do planeta Terra, no qual conta a jornada tumultuada da empresa. O livro pinta Musk como um imbecil egomaníaco e teimoso, tomando decisões erradas repetidamente, e retrata Thiel e Levchin como gênios heróicos. O Valleywag, um site de fofocas da indústria de tecnologia, também pegou pesado e tornou os ataques a Musk um de seus projetos preferidos. As críticas aumentaram a ponto de as pessoas passarem a se perguntar em voz alta se Musk poderia ser considerado de fato um dos fundadores do PayPal, ou se apenas pegara carona no sucesso de Thiel para receber um fabuloso cheque. O tom do livro e as postagens em blogs incitaram Musk a escrever, em 2007, um e-mail de 2.200 palavras para o Valleywag, com a intenção de corrigir as informações, oferecendo sua versão dos fatos. No e-mail, Musk liberou sua veia literária e deu ao público uma visão direta do seu lado belicoso. Descreveu Jackson como um imbecil bajulador e um grau acima de um estagiário, que pouco sabia do que acontecia nos altos escalões da empresa. Como Eric venera Peter, o resultado foi óbvio. Peter parece Mel Gibson em Coração Valente, e meu papel é algo entre um ser desprezível e um mau elemento, escreveu. Então, relacionou em detalhes 7 motivos pelos quais merecia o status de cofundador do PayPal, incluindo seu papel como maior acionista, a contratação de muitos grandes talentos, a criação de várias das ideias de negócios mais bem-sucedidas da empresa e seu período como CEO, quando a companhia passou de um grau de 60 para centenas de funcionários. Quase todas as pessoas da época do PayPal que entrevistei tenderam a concordar com a avaliação geral de Musk. Afirmaram que o relato de Jackson beirava a fantasia, ao celebrar a equipe da Confinity em detrimento de Musk e o time da X.com. Há muita gente no PayPal que sofre de distorção de memória, disse Botha. No entanto, essas mesmas pessoas chegaram a outro consenso, dizendo que Musk lidou mal com a atribuição da marca, a infraestrutura de tecnologia e os casos de fraude. Acho que se Elon tivesse permanecido CEO mais 6 meses, isso teria matado a empresa, opinou Botha. Os erros que ele estava cometendo na época amplificaram o risco do negócio. As sugestões de que Musk não poderia ser considerado um verdadeiro cofundador do PayPal soam estúpidas e em retrospecto. Thiel, Levchin e outros executivos da empresa têm repetido tal afirmação desde que foi fechado o negócio com o eBay. O único efeito útil que essas críticas produziram foi a contraofensiva bombástica de Musk, revelando sinais de insegurança e sua seriedade insistente em afirmar que os registros históricos refletem sua versão dos acontecimentos.
ele é da escola de pensamento no mundo das relações públicas, em que não se deixa nenhuma imprecisão sem correção, disse Vince Solito, ex-diretor de comunicação do PayPal. Isso abre um precedente, e você deve lutar contra cada vírgula fora do lugar com unhas e dentes. Ele leva as coisas para o lado pessoal e costuma declarar guerra. A crítica mais dura a Musk durante esse período foi a de que ele teve êxito em grande medida apesar de si mesmo. A fama de sabe-tudo belicoso e o ego gigantesco criaram rachaduras profundas e duradouras dentro de suas empresas. Embora conscientemente ele tenha tentado moderar seu comportamento, esses esforços não convenceram investidores e executivos mais experientes. Tanto na Zip2 quanto no PayPal, os conselhos chegaram à conclusão de que Musk ainda não era um CEO sólido. Pode-se também argumentar que ele se tornara um mascate hiperbólico, que passava dos limites e exagerava o valor da tecnologia de suas empresas. Seus maiores detratores apresentaram todos esses argumentos, em público ou em particular, e cerca de 5 deles me disseram coisas muito piores sobre o caráter e as ações de Musk, descrevendo-o como antiético nos negócios e cruel nos ataques pessoais. Quase sem exceção, essas pessoas não se dispuseram a fazer esses comentários creditados, alegando temerem que ele as processasse ou arruinasse suas oportunidades de negócios. Essas críticas precisam ser equilibradas considerando o histórico de Musk. Ele demonstrou uma capacidade inata de ler pessoas e prever tendências de tecnologia nos primórdios dos serviços de internet voltados para o consumidor. Enquanto outros tentavam entender as implicações da internet, Musk já havia armado um plano de ataque objetivo. Concebeu muitas das primeiras peças da tecnologia: diretórios, mapas, sites voltados para mercados verticais, que se tornariam os sustentáculos da web. Depois, quando as pessoas se sentiam confortáveis para efetuar compras na Amazon.com e no eBay, ele deu um grande salto em direção à completude dos serviços do Internet Banking, trazendo os instrumentos financeiros clássicos para a rede e, posteriormente, modernizando a indústria com uma série de conceitos novos. Demonstrou um profundo conhecimento sobre a natureza humana que ajudou suas empresas a realizar excepcionais feitos financeiros e de marketing e tecnologia. Já atuava em alto nível no campo do empreendimento e lidava com a imprensa e os investidores como poucos conseguiriam. Ele exagerou ao promover produtos e irritou pessoas? Com certeza. E com isso conseguiu resultados espetaculares. Devido em grande parte à orientação de Musk, o PayPal sobreviveu ao estouro da bolha.com e tornou-se a primeira empresa a abrir o capital com sucesso estrondoso depois dos ataques de 11 de setembro. Posteriormente, foi vendido ao eBay por uma quantia astronômica, enquanto o restante da indústria de tecnologia se atolava num declínio sem volta. Era quase impossível sobreviver, o que dirá emergir como vencedor no meio de tamanha confusão. O PayPal também passou a representar uma das maiores convergências de talentos em negócios e engenharia da história do Vale do Silício. Tanto Musk quanto Thiel tinham um olhar agudo para jovens engenheiros brilhantes. Os fundadores de startups tão diversas quanto YouTube, Palantir Technologies e Yelp trabalharam todos no PayPal. Outro grupo de pessoas, incluindo Reid Hoffman, Thiel e Botha, despontou como alguns dos maiores investidores da indústria de tecnologia.
A equipe do PayPal foi pioneira em técnicas de combate a fraudes online, ajudando a formar a base de softwares usados pela CIA e pelo FBI para rastrear terroristas e pelos maiores bancos do mundo no combate a crimes financeiros. Essa coleção de funcionários super brilhantes ficou conhecida como a Máfia do PayPal, mais ou menos a atual classe dominante do Vale do Silício. E Musk é seu membro mais famoso e bem-sucedido. A análise retrospectiva também favorece a visão descomedida de Musk em detrimento do pragmatismo mais cauteloso de executivos da Zip2 e do PayPal. Se tivesse sido desenvolvido serviços diretamente aos consumidores finais, como Musk tanto queria, a Zip2 talvez tivesse se tornado um serviço de mapas e avaliação de estabelecimentos de sucesso estrondoso. Quanto ao PayPal, pode-se ainda argumentar que os investidores venderam tudo cedo demais e deveriam ter dado ouvidos a Musk, que queria manter a independência. Em 2014, o PayPal havia acumulado 153 milhões de usuários, sendo avaliado em quase 32 bilhões de dólares como empresa autônoma. Também surgiu uma enxurrada de startups para pagamentos e serviços bancários. Square, Stripe e Simple, para citar 3 entre aquelas com S, querendo se aproveitar de grande parte da visão original da X.com. Se o conselho da X.com tivesse sido um pouco mais paciente com Musk, há bons motivos para crer que ele teria conseguido oferecer o banco online que dominaria todos os outros, como planejara criar. A história tem demonstrado que, embora seus objetivos soem absurdos no primeiro momento, Musk sem dúvida acredita neles, e quando dispõe de tempo suficiente, tende a alcançá-los. Ele sempre trabalha com uma compreensão da realidade diferente da que o restante de nós tem, disse Ankenbrandt. Ele simplesmente é diferente do restante de nós. Enquanto passava pelo tumulto dos negócios da Zip2 e do PayPal, Musk encontrou um momento de paz em sua vida pessoal. Passara anos namorando Justine Wilson à distância, fazendo-a tomar aviões para se verem nos fins de semana. Durante muito tempo, seus horários de trabalho opressivos e seus colegas de quarto interferiram no relacionamento. Entretanto, a venda da Zip2 permitiu a Musk comprar uma casa e dar um pouco mais de atenção a Justine. Como qualquer casal, eles tinham seus altos e baixos, porém, aquela paixão de juventude permanecia. Brigávamos muito, mas, quando não estávamos gritando um com o outro, havia um profundo sentimento de compaixão, um vínculo, disse Justine. O casal vinha discutindo muito havia dias por causa de telefonemas que Justine ainda recebia de um ex-namorado. Elon não gostava daquilo, e houve uma grande briga ao caminhar perto dos escritórios da X.com. Eu me lembro de achar aquilo um exagero e que se fosse para aguentar aquilo, deveríamos estar casados. Eu lhe disse que deveria me pedir em casamento, revelou Justine. Musk levou alguns minutos para se acalmar e, em seguida, fez exatamente isso. Pediu a mão dela na hora. Alguns dias depois, o Musk mais cavalheiresco retornou à calçada, ficou de joelhos e presenteou Justine com um anel. Justine sabia tudo sobre a infância triste de Musk e a intensa gama de emoções que ele podia exibir. Sua sensibilidade romântica superou qualquer apreensão que pudesse ter tido em relação a essa parte da história de Musk e ao seu caráter. Em vez disso, ela se concentrou na força dele.
Com frequência falava com simpatia de Alexandre o Grande, e Justine o via como seu próprio herói conquistador. Ele não tinha medo de responsabilidade, disse ela. Não fugia das coisas. Queria se casar e ter filhos logo. Musk também exalava uma confiança e uma paixão que levaram Justine a acreditar que a vida com ele seria sempre boa. O dinheiro não é a motivação dele, e, sendo muito franca, acho que simplesmente surge para ele, disse Justine. Está ali, ele sabe que pode gerá-lo. Na recepção do casamento, Justine conheceu o outro lado do herói conquistador. Musk a puxou para perto enquanto dançavam e informou-a: sou o elemento alfa nesta relação. 2 meses depois, Justine assinou um acordo financeiro pré-nupcial que a assombraria mais tarde, dando início a uma luta duradoura pelo poder. Ela descreveu a situação anos depois num artigo para a Marie Claire. Ele comentava constantemente sobre o que achava que me faltava. Eu sou sua mulher, não sua funcionária, dizia-lhe repetidas vezes. Se você fosse minha funcionária, eu a demitiria, ele costumava retrucar. O drama na X.com não ajudou os recém-casados. Eles adiaram a lua de mel e depois esta seria arruinada pelo golpe que destituiu Elon da função de CEO. Só no fim de dezembro de 2000 as coisas se acalmaram o suficiente para Musk aproveitar as primeiras férias em anos. Ele organizou uma viagem de 2 semanas, com a primeira parte no Brasil e a segunda na África do Sul, numa reserva de caça perto das fronteiras de Moçambique, na África. Musk contraiu a forma mais virulenta de malária, Falciparum malaria, que responde pela maioria das mortes da doença. Ele voltou para a Califórnia em janeiro, ocasião em que a doença se manifestou. Começou a se sentir mal e ficou de cama alguns dias até Justine levá-lo a uma médica que ordenou que ele fosse levado às pressas numa ambulância para o Sequoia Hospital, em Redwood City. Lá, médicos lhe deram o diagnóstico e o tratamento equivocados, a ponto de Musk quase morrer. Então, aconteceu de estar de visita ali um sujeito de outro hospital que havia visto mais casos de malária, disse Musk. Ele examinou o sangue de Musk no laboratório e ordenou uma dosagem máxima e imediata de doxiciclina, um antibiótico. O médico disse a Musk que se ele tivesse aparecido ali um dia depois, o remédio provavelmente já não teria eficácia. Elon passou 10 dias angustiantes na unidade de tratamento intensivo. A experiência chocou Justine. Ele é forte como um tanque, disse ela. Tem um vigor e uma capacidade de lidar com níveis altos de estresse que eu jamais vi em outra pessoa. Vê-lo abatido daquele jeito, em total sofrimento, foi como uma visita a um universo paralelo. A recuperação levou 6 meses. Elon perdeu 20 quilos ao longo do curso da doença e ficou com um armário cheio de roupas que não lhe serviam. Cheguei muito perto de morrer, disse Musk. Esta é minha lição por tirar férias. Elas vão matar você.